Olá, o nosso Viva Bem está começando e hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, o aumento do número de casos de câncer de mama no Brasil. A estimativa é que cerca de 57 mil brasileiras sejam diagnosticadas com o tumor em 2014. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer e o Ministério da Saúde, a região sul do país será a segunda com o maior número de novos casos de câncer este ano, atrás apenas da região sudeste. O nosso convidado de hoje para falar sobre este assunto tão importante para todos nós é o mastologista Rogério Grossmann, presidente da Regional Gaúcha da Sociedade Brasileira de Mastologia. Pois é, doutor, é muito importante que a gente fale deste assunto, que é muito falado na mídia, porque os novos casos estão acontecendo. É alarmante 57 mil novos casos no Brasil? Eu acho que toda vez que se fala em doença, a gente tem essa preocupação. E os números espelham a doença. O câncer de mama, como outras doenças, são muito prevalentes e incidentes. Resumidamente, eles são frequentes no nosso meio. Sim, é um número importante, é um número de alerta, de preocupação. Por isso que envolve uma série de efeitos e para-efeitos, não só ao paciente, mas aos familiares, à sociedade de uma forma geral. E a leitura que se tem é exatamente isso, são números acima de 50 mil observados nos últimos 4, 5 anos. E há um discreto aumento desse número nos últimos 2, 3 anos, e a gente tem como entender um pouco sobre isso. A gente pode até comentar alguma coisa mais objetiva, né? Pois é, exatamente. Por que esse aumento? Bom, quando a gente fala em aumento do câncer, algumas coisas são importantes. 3 pontos importantes. O menos importante é o aumento populacional. A gente tem uma população maior do que há alguns anos atrás e porque é uma doença presente na população, também se aumenta inercialmente esse número de casos. Mas 2 pontos importantes que eu acho que isso é, de uma certa forma, alarmante, mas também nos remonta a uma situação diferenciada. Primeiro, o envelhecimento da população. Hoje o Brasil, as mulheres brasileiras em especial, estão mais velhas, estão vivendo mais tempo, ou seja, a qualidade de saúde está melhor. A expectativa de vida aumentou. Aumentando a expectativa de vida, doenças que ocorrem nesse tipo de situação também aumentam. Claro. E a segunda coisa também importante, isso também é um fato a favor, que hoje se está diagnosticando mais frequentemente, mais presentemente os cânceres de mama. Então esses dados têm a ver também com essas duas situações, o envelhecimento populacional e também a identificação mais precoce, ou a identificação da doença pelos exames de imagem. Com certeza. Então já vai ficando claro para nós, lógico, de que esse aumento tem uma explicação nesse caso do aumento da população e do envelhecimento bem maior. Eu costumo dizer que não tem nada mais novo nessa sociedade do que a velhice, né? Com certeza. Não tem nada mais novo do que esse número de idosos. E nós, mulheres, ainda continuamos vivendo muito mais que os homens, alguns anos a mais, né? Com certeza. Mas os homens já estão se cuidando e estão também atentos à sua saúde, né? A expectativa, então, é que aumente esse número de casos, né, doutor? Exatamente pelo número da população. Exato. Aumente não só o número de casos do câncer de mama, mas de todas as doenças de uma forma geral. Isso faz parte do viver, e do viver, quem sabe até mesmo com uma qualidade de identificação, avaliação periódica, claro, e os cuidados gerais em relação à mulher e ao homem como um todo. E a idade para câncer de mama? Estão aparecendo casos em pessoas mais jovens? Porque a gente falou agora da velhice, né? Então é claro que a partir dos 50 tem todo um cuidado que a gente deve fazer maior, né? Mas existem pessoas de menos idade que estão tendo câncer de mama? O que a gente vê hoje é algumas coisas importantes. Inercialmente se tem um crescimento do câncer de mama de 1 a 2% em todas as faixas etárias. Por questões ainda não muito claras, mas a gente observa esse crescimento absoluto e relativo. Um dado importante que a gente vê hoje é que a gente consegue ver grupos de maior risco e aí identificar mais precocemente essas neoplasias, essas doenças. Por exemplo, se identifica uma mulher aos 45, 43, 41 anos com câncer de mama. Se a gente sabe que é um grupo de risco, a gente começa a investigar mais precocemente e por isso também se observa esse câncer mais precocemente abaixo de 40 anos num grupo de maior risco. Então, também essa explicação. Grupo de risco aí, posso me reportar a questão da hereditariedade, de assim, a avó teve, a mãe teve, uma irmã teve, essa mulher tem mais tendência a ter? Isso é grupo de risco? Isso está correto, né? O que a gente chama de grupo de risco é uma série de fatores. Um deles é esse, a presença de câncer de mama em familiares de primeiro grau e segundo grau, mas em especial de primeiro grau.
Outras situações é câncer de ovário presente na família, câncer de mama masculino presente na família, cânceres múltiplos presentes na família, como intestino. Então, enfim, é uma série de coisas. Tá. Mas é importante salientar que o câncer de mama, como fator hereditário, hoje eu digo, 2014, representa em torno de 10%, um em cada 10 casos. Pode ser que ele aumente no futuro, à medida que a gente conhece um pouco mais a genética e alguns casos que, por não conhecer ainda a profundidade, isso tem alguma correlação do gene, mas nesse momento é 10%, ou seja, um em cada 10. É pouco expressivo, mas nos dá uma ideia de quantificar o fator genético, o risco populacional de uma forma geral. Ficar atento, né? Com certeza. Bom, um caso há um tempo atrás, né, o caso muito que repercutiu mundialmente, foi da Angelina Jolie, a retirada dos seios em função da questão familiar, segundo ela. No Brasil, essa prática não é comum, porque tem países que a retirada dos seios como prevenção é bastante comum. No Brasil, isso não é comum. No Brasil é comum à medida que a gente tem uma série de fatores relacionados a isso. Por exemplo, identificar o gene de maior risco, por exemplo, BRCA1, BRCA2. Então, isso tem um custo adicional, hoje parece que os planos estão começando a pagar isso aí, o que era já normativo e padronizado nos Estados Unidos como forma de avaliação. Mais do que isso, é a própria angústia do paciente. Então, para a gente poder dar continuidade a uma investigação e até mesmo uma cirurgia dessa monta que a gente pode colocar com uma cirurgia mutilante, a gente retira as duas mamas, que passa por uma série de avaliações. Não só genética, como estudo genético, como uma avaliação do geneticista, como um conceito familiar, o desejo familiar, às vezes importante na definição, e mais do que isso, a tendência de direcionar isso a uma redução da angústia do paciente. Então, o conceito todo montado, muitas vezes a gente diminui a exposição do paciente a essa cirurgia, mas sim, se faz a prática no nosso meio, e não só de agora, mas de há muitos anos. E a presença desses genes é determinante que terá possibilidade, é quase certo que terá câncer? Isso é uma pergunta super importante. Não, o gene BRCA1 e BRCA2 são os que mais se conhecem hoje, né? A chance de desenvolver o câncer de mama, ele é bem elástico na sua proporção. Se imagina que em torno de 40% até 85%, 87% das mulheres vão ter câncer de mama. É bastante alto, doutor. Mas é elástico. É elástico, Por exemplo, perfeito. uma senhora de 50 anos, a chance de desenvolver não é 87%, porque ela já viveu 50 anos. A chance é bem menor, quem sabe 50% ou 40%. Isso é um dado importante. Então, assim, às vezes a gente tem a ideia que ele é prevalente, sim, ele é. Ele tem uma penetração de câncer, de chance de câncer de mama, mas principalmente naquelas pacientes que não tiveram e são em tenra idade, que têm maior exposição, que vão ver mais tempo. Pacientes de mais idade, essa penetração é menor, não é os 85%, ou 87%, ou 80%, como alguns colocam. Então, essa é uma leitura que tem que ter muito ponderada na hora de intervir, de fazer a prevenção da redução do risco de câncer de mama. Claro. Isso os especialistas é que vão nos explicar como o senhor está fazendo conosco agora aqui no programa. E já lhe agradeço de antemão, porque é uma explicação fundamental para todos nós. Eu quero saber o seguinte, esse exame para ver a presença desses genes nas pessoas, é comum? O médico pode pedir? O médico pode pedir, mas geralmente passa por uma junta. O geneticista faz o aconselhamento para avaliar o risco adicional genético disso. E aí se faz a coleta e faz o estudo. No nosso meio, a gente está começando, nosso meio, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a fazer esses estudos. São Paulo já tem uma estrutura mais bem montada para avaliação com mais precisão. Enfim, isso é uma coisa de momento, né? Ou seja, deve-se, nas instituições mais diferenciadas, acrescentar isso. Dentro do nosso centro de mama, que eu sou o responsável na Santa Casa, nós temos já incorporado uma médica geneticista para também auxiliar nesse tipo de situação. Claro. E isso não deixa de ser um tipo de prevenção feito. Uma prevenção no diagnóstico precoce e na prevenção do surgimento da doença. Isso que é importante. Ou seja, se faz uma intervenção antes que tenha a doença. E se faz a prevenção dessa doença. Essa é uma das formas mais exatas e mais preventivas de todas. Mas, como eu comentei, populacionalmente é muito pouco presente. Claro. A mamografia ainda é uma chave muito importante na mão do médico? Pois é, isso está borbulhando, que a gente chama. Nós vamos fazer um fórum agora de debate, uma discussão assim, a nível nacional, quem sabe até uma diretriz da sociedade regional, ou seja, SBM regional Rio Grande do Sul e nacional, e também as SBMs da região sul sobre esse ponto. Recentemente saiu um dado do Canadian Study, né, que é um estudo canadense, incorporado, sólido, consistente. Eu conheço particularmente o sistema de saúde canadense, que morei no Canadá há um tempo. Então, assim, é um trabalho que mostra que parece que a mamografia não teria o efeito tão desejado como se imagina em relação aos exames clínicos periódicos.
Mas aí é interessante, dentro do artigo, isso é importante ter uma leitura hoje, que o artigo coloca que em países onde não se alcançou esse tipo de nível de desenvolvimento, tem que ter muito cuidado em dizer que a mamografia não tem esse impacto tão grande. Nós, como sociedade, isso é extremamente importante, ainda preconizamos a avaliação periódica mamográfica. Nossa realidade é completamente distinta da realidade canadense, que é uma situação diferenciada, né? Há mais de 20 anos, praticamente 30 anos, já se vê em queda da mortalidade no Canadá, o que a gente não observa no nosso meio. É um caminho longo, é um caminho espinhoso, mas é um caminho que a gente deve seguir. Não em relação a conceitualmente sobre fazer ou não mamografia, mas que tende a tentar reduzir essa mortalidade e essa morbidade que é a doença de mamária, que afeta mais de 155 mil mulheres ano no Brasil, 56, 57, previsão em 2014. E desses, pelo menos 10% devem ocorrer no nosso estado. E desses 10%, pelo menos uma boa parte vai ocorrer na nossa capital e grande Porto Alegre. Claro. O autoexame ainda é um início de prevenção, doutor? Olha, isso é um ponto discutido. O autoexame, ele carrega junto consigo uma série de avaliações. Por exemplo, a mulher que se autoexamina é uma mulher que se cuida mais, vai mais ao médico, faz mais exames, tem uma atividade pelo menos ativa do ponto de vista físico, se alimenta melhor. É um conceito geral disso. Retirar dela o autoexame, retirar nesse nosso meio o autoexame da mulher, implica, quem sabe, em desmistificar a necessidade de controle periódico, não só da mama, mas do corpo como um todo. Então por isso que é importante, claro, para conscientização. Conscientização, para exatamente. Conscientização, exatamente. Isso que é importante esclarecer para vocês, né? Então, continue fazendo o autoexame porque é importante, com certeza, não que ele vá ter uma importância como já foi dada para ele, mas que é importante para conscientização. Nós vamos a um pequeno intervalo e nós já voltamos, é só metade do programa. Tem mais sim, claro que tem. E gostaram? Mande para o nosso e-mail, então, dizendo que gostaram do programa, que o doutor volta, porque nós sempre ficamos com perguntas a serem feitas e podemos voltar a falar no assunto. Nós já voltamos.